Essa é a nossa aula de história, né? Lembrando que hoje temos história e temos geografia. Página 36. Vamos ler com a Pro? Cidade ou município? Quantas vezes a palavra cidade é usada como sinônimo de município, mas essas palavras não têm o mesmo significado? Olha lá, né? O município compreende tanto a área urbana, que é a cidade, quanto a área rural, que é o campo. Observe essas imagens. Então, olha aqui. A imagem A, tá bom? E a imagem B. A e B. Totalmente diferente, né? Então, aqui, vamos responder. Qual imagem representa uma paisagem rural? Olha, nós vimos bastante o ano passado, né? Paisagem rural, paisagem urbana. E qual representa uma paisagem urbana? Como você descobriu isso? Então, essa atividade tem que ser feita no caderno, tá bom? Agora, a outra atividade aqui, olha. Em sua opinião, quais são as vantagens de morar na área urbana de um município e na área rural? Então, você vai escrever por que seria legal morar na área urbana, que é essa aqui. E por que seria legal morar na área rural, que é essa daqui, tá bom? Página 37. Os municípios do Brasil. Em 2016, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, havia 5.570 municípios brasileiros. A população brasileira está distribuída nesses municípios. O tamanho da área urbana e o tamanho da área rural variam de acordo com o município. A quantidade de habitantes em cada área também. A tabela a seguir apresenta a quantidade de habitantes das áreas rurais e das áreas urbanas de 3 municípios do estado do Sergipe. Então, qual é o município? Cristinápolis. População urbana, 8.336 pessoas. População rural, 8.183 pessoas. Laranjeiras, 21.258 pessoas na área urbana. E 5.645 na área rural. Olha a diferença, né? Pacatuba, 2.688 na área urbana e 10.449 na área rural. Então, vamos responder aqui? De acordo com os estados da tabela, de acordo com os dados da tabela, em qual dos municípios? A população urbana é maior que a população rural. Então, vocês vão olhar aqui, ó, população urbana. Qual dos municípios que é maior? É essa daqui, ó, tá? Então, vocês vão colocar essa daqui. B, a população rural é maior do que a população urbana. Então, vocês vão olhar aqui, população rural. Aonde que é maior? Qual dos três? É essa daqui, né? Então, você vai colocar esse nome aqui, aqui. C, a população urbana e a rural são formadas por quantidades parecidas. Então, onde? Urbano e rural, urbano e rural, urbano e rural. Então, é aqui, ó, elas são parecidas, né? Então, é esse município aqui que vocês têm que colocar na C, ok? Agora, vocês vão responder do município onde você mora. Então, vocês vão ter que pesquisar, né? Na cidade de vocês. Há mais habitantes no campo ou na cidade? E você e sua família moram na área urbana ou na área rural? Página 38, a cidade. Olha que bonita essa cidade, né? Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades. Mas nem sempre foi assim. A partir da década de 1960, houve um aumento na quantidade de indústrias nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural, que buscava melhores condições de vida. Então, as indústrias, olha, chamou o pessoal para vir morar na cidade, né? Conforme a população urbana aumentava, crescia também a quantidade de moradias e de serviços oferecidos. Esse processo resultou na característica das cidades que conhecemos hoje. Geralmente, nas cidades, há mais construções do que no campo e elas ficam mais próximas umas das outras. Há também mais ruas e avenidas, comércios, indústrias e etc. Então, olha aqui, né? Olha, a cena acima mostra parte de uma cidade,
certo? Quais estabelecimentos aparecem na imagem? Então, você vai observar aqui o que está aparecendo na imagem. Olha, escola, padaria, uma loja de roupas, museu, construção. Não, construção não é estabelecimento, né? Aqui vai ter um estabelecimento, mas ainda não é. Então, vocês vão colocar essas 3 aqui, tá bom? Essas 4. Que outros elementos você acrescentaria a essa cena? Olha lá, construção, que a Pro está falando, né? Ponto de ônibus. O que você observa que tem também? No município onde você mora, há estabelecimentos como esses ou de outros tipos. Quais? Eles são próximos ou distantes da sua casa? Então, página 39. O centro do poder. Além de concentrar as atividades industriais e comerciais, as cidades também abrigavam os órgãos responsáveis pelo governo de cada município. A seguir, conheça os 2 principais órgãos políticos de um município: prefeitura, olha aqui, né? Prefeitura e Câmara Municipal. Ficam na cidade, tá bom? Prefeitura, responsável pela administração do município. Nela trabalham prefeito, vice-prefeito, secretários, entre outros. O prefeito é eleito pelos moradores do município e nomeia os secretários. Cada secretário cuida de um setor específico, como educação, moradia, saúde, segurança, cultura, transportes, etc. Então, essa é a imagem, uma foto da prefeitura de Blumenau, em Santa Catarina. Câmara Municipal, olha aqui, ó, Câmara Municipal. É o órgão responsável pela elaboração das leis do município, fiscalização do governo, do prefeito e aprovação dos projetos da prefeitura. Nela trabalham os vereadores, que também são eleitos pelos moradores. Então, como são eleitos, Pro? No voto, quando tem eleições lá no voto, né, da urna eletrônica, quem já foi votar junto com a mamãe ou com o papai, sabe. Então, o que eles estão fazendo naquela urna? Eles estão elegendo vereadores e também os prefeitos, tá bom? Essa daqui é a foto da Câmara Municipal de Cuiabá. Pesquise o endereço da prefeitura e endereço da Câmara no município onde você mora. Anote-os no caderno. Agora vamos falar um pouquinho do campo. Nós falamos um pouquinho da cidade, né? Isso tudo é uma revisão do ano passado, porque o ano passado a gente já viu bastante, né? Desse assunto, o campo e a cidade. Bom, não se esqueçam da data. O campo. Então vamos falar um pouquinho do campo agora. No campo, as propriedades tendem a ser maiores do que as cidades, do que nas cidades. Propriedades são as casas, tá bom? É comum que as famílias morem em sítios, chácaras e fazendas, ou seja, o quintal é muito maior, né? Na nossa casa o quintal é pequenininho, agora quem mora na zona rural, o quintal chega a ser bem maior, né? As atividades cotidianas também são um pouco diferentes daquelas feitas nas cidades. O relato a seguir conta um pouco desse dia a dia. Então vamos ver o relato aqui, olha. Segue aí com a Pro. Nasci e me criei aqui no sítio mesmo. A minha infância era muito boa. Brincava tudo em volta da casa. Casa grande que morava meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, moravam tudo junto ali. Sempre gostava mesmo, era de um carrinhozinho, um carrinho de plástico, aí ia empurrando no terreiro, fazendo rastrinho na poeira. O meu avô ia para a cidade fazer um negócio, vendia um queijinho, vendia verdura e ia de carrocinha. Na época, tinha umas vaquinhas, tirava um leitinho. Eu vinha da escola, fazia a lição. Aí eu fazia uma coisinha, regava uma hortinha. Então é o relato desse menino aqui, olha, tá bom? Que morava lá na zona rural. Após ler o relato de Augusto Bache Neto, responda. Ele está contando memórias de qual fase da vida dele? Marque com X. Ele está contando da infância, ele está contando da adolescência, ele está contando da fase adulta ou da velhice? 7. Sublinhe no texto as seguintes informações, de acordo com as cores abaixo.
tipo de propriedade onde Augusto morava. Então, você vai ver aqui, ó, como que era a casa? Olha, casa grande, né? Você vai sublinhar aqui, olha, de laranja. Qual era o brinquedo favorito do Augusto? Tá falando, olha, sempre gostava mesmo. Olha aqui, tá bom? Você vai sublinhar de verde, ou pode pintar também em verde clarinho, tá? Trabalhos realizados pelos adultos. Olha, o que o adulto fazia, tá bom? Atividades realizadas por Augusto. Olha aqui o que o Augusto fazia. Então, vocês vão pintar aqui de vermelho, tá? Agora, na página 41, tá falando de produzindo alimentos. No campo se produz alimentos, né? Então, olha lá. As atividades desenvolvidas no campo sempre foram muito importantes para a economia do Brasil. Durante séculos, a economia do nosso país dependeu de lavouras de cana-de-açúcar e depois do café. Muitos alimentos que consumimos atualmente vêm do trabalho do campo. Olha lá, ó, verduras, legumes e frutas, grãos e cereais, leite derivado e carnes também, né? Então, com um adulto da família, você vai escrever aonde a sua família compra os alimentos, tá bom? Se compra de estabelecimento, mercado, né? Quitanda, ou se compra de algum agricultor, tá bom? Você acha importante saber a origem desses alimentos? Explique. Beijos, até amanhã, Pro Kelly.